Olá pessoal, boa tarde. Seja bem-vindo a Shalom Oxford. E muito bom ter você conosco essa tarde, quase noite aqui na Inglaterra, tarde aí no Brasil, né? Então seja bem-vindo, que Deus possa te abençoar muito nessa tarde, essa palavra que nós vamos compartilhar, amém? Vou chamar um companheiro aqui, querido Lucas Busato, que vai fazer a nossa oração inicial. Amém. Uma alegria estar com vocês, pessoal. Muito bom. Senhor, muito obrigado. Obrigado por este dia, obrigado por este momento, por cada vida que está nos assistindo. Eu declaro em nome de Jesus que a presença do Espírito Santo vai entrar em cada casa agora e o Senhor vai começar a falar e preparar os corações dessas pessoas para receber essa palavra maravilhosa. Senhor, abençoe a vida do Clarindo, que as palavras dele sejam palavras do que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Usa a vida do Clarindo hoje e que esse culto seja um culto abençoado. Em nome de Jesus, que seja um momento marcante nas nossas vidas hoje. Amém. Amém. Muito bom. Amém. Obrigado, Lucas. Amém, queridos. A palavra diz que é bom estar juntos. Amém? Convidar para cantar uma música comigo. Eu não coloquei a letra ali não, mas você canta comigo assim mesmo, tá bom? Aleluia, vamos adorar ao Senhor. Seja exaltado.
bless the Lord forever. Hallelujah. I will bless the Lord forever. I will trust Him at all times. He has delivered me from all things. He has set my feet upon a rock. I will not be moved, and I'll say of the Lord, You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. Aleluia. Podemos confiar que estamos firmados na rocha. Aleluia. Quem podemos confiar? Não há outro. Oh, are in heaven there is none I desire beside You. Bless me, alegria. You have made me great, and I'll say of the Lord, You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. Oh yes, You are, Lord, my very present help in times of need. My very present help in times of need. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Nessa tarde, eu queria compartilhar com você algo que o Senhor falou comigo e tem a ver com Betel. Betel significa casa de Deus. E nós queremos ir para a casa de Deus, para a morada celestial. Mas existe um caminho para ser percorrido. E às vezes, nesse caminho, algumas coisas nos atrapalham. Então, o título dessa palavra de hoje é Deixa o passado para trás no caminho de Betel. Amém? Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, fala o seguinte: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Nele, em quem? Em Jesus, nós nos tornamos a justiça de Deus. Amém? Glória a Deus pela palavra dele. Amém? Existe uma palavra que Gandhi disse, né, uma frase, né, que ele disse, que diz o seguinte: ele falou, eu me recuso a deixar alguém que passe pela minha mente
com os pés sujos. Okay? Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo, eu me recuso a aceitar que alguém pise na minha cabeça, na minha mente, com os pés sujos. E eu e você, na nossa caminhada com o Senhor, muitas vezes nós damos ouvido a algumas vozes de condenação. Quantas vezes você tem escutado aquela frase, você é um pecador, você não é nada, você aprontou, você fez tantas coisas, não é? E uma outra pessoa já disse também o seguinte, fala, acusações negativas assumem várias formas. E é assim que o diabo tenta envenenar a sua mente. Já falei sobre isso, a nossa preocupação com a nossa mente, aquilo que está na nossa mente, aquilo que enche a sua mente e a minha mente, né? E o diabo, ele tenta pisar na sua cabeça, na sua mente, né? Com os pés sujos. Então, tipo assim, você ouve algumas frases do sentido, você não é tão espiritual como deveria, você não trabalhou, não fez tantas coisas suficientemente semana passada, né? Isso com relação à vida espiritual. E, finalmente, uma frase que talvez você escuta muito na sua mente, falando o seguinte, Deus não pode te abençoar por causa do seu passado. Se você estivesse aqui na minha frente, se eu tivesse uma audiência aqui que eu pudesse vê-lo, eu ia falar assim, levanta sua mão que já ouviu essa palavra. E com certeza eu também já ouvi essa palavra, né? Levantaria minha mão também, eu já escutei isso algumas vezes, mas eu quero te dizer o seguinte, isso é mentira. Eu vou repetir novamente. Essa frase, essa expressão, isso é uma mentira do diabo para a sua vida e para a minha vida. Então fala assim, isso é uma mentira. Amém? Nós cantamos, né, que a verdade de Deus vai reinar. E é isso que precisa reinar na sua vida e na minha vida. Amém? Então, nós não podemos viver condenados quando cometemos erros. Eu e você cometemos erros. E aí se você, eu já estou condenado, acabou. Então não tem mais jeito. O diabo tenta falar isso para você e para mim. Não é? E quantas vezes nós ficamos presos nisso, porque a gente se sente condenado, fala, e aí entra depressão, né? Começa a pensar, não tem jeito, Deus não vai me ouvir. Se você acha que só você pensou assim, não foi. Né? Paulo disse lá em Romanos 7,19 o seguinte, eu não faço as coisas boas que quero fazer, faço as coisas ruins. Essas são as coisas que eu faço. Eu li numa versão corrigida, bem atualizada, né, na linguagem de hoje. Mas o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o que é errado eu faço. Isso foi Paulo que disse. E eu e você estamos no mesmo barco. Né? Mas eu quero dizer para você que mesmo que você cometeu uma coisa errada, você cometeu um pecado, você fez uma coisa errada, né? A semana passada nós falamos sobre o tempo, e hoje eu vou falar novamente, vou repetir. Há um tempo para todas as coisas, inclusive um tempo para se arrepender. Amém? Então nós precisamos nos arrepender. E um tempo para se livrar disso e continuar, seguir em frente. Né? Eu e você não podemos mudar o passado. Né? O passado já era. O que foi feito, foi feito. Né? Mas hoje você não pode viver carregando a culpa do passado, né? Porque senão você não vai ter forças para viver em vitória. E o Senhor quer que você viva em vitória. Então, por isso que Jesus morreu na cruz, tomou o seu lugar e o meu lugar lá. Quem era para estar na cruz? Eu e você. Mas o Senhor foi lá por nós. Amém? Então, a Bíblia fala que nós temos que tomar ou vestir a couraça de aprovação de Deus. Né? Lá em Efésios 6,14 fala o seguinte, fique firmes então, com o cinto da verdade afivelado em volta da sua cintura e com a couraça da justiça no lugar. Amém?
essa couraça ou peitoral, né, o que você vai usar, olha, vai estar protegendo o quê? O seu coração, né? Nós temos que vestir essa couraça da justiça, porque ela vai proteger o nosso coração, né? E o nosso coração é o centro da nossa vida, né? Aquilo que nós devemos pensar, aquilo que nós sentimos, né? Está no nosso coração, né? E você pode estar pensando assim, não tem futuro para mim. Eu já aprontei, estraguei tudo, né? Detonei tudo. Eu tenho feito isso com muita frequência. Deus não pode estar satisfeito comigo. Eu quero te dizer que quem está te falando isso não é Deus, é o acusador, né? E o diabo não tem autoridade sobre a sua vida. Repita comigo. O diabo não tem autoridade sobre a minha vida. Amém? Lá em Apocalipse 12, versículo 10, fala o seguinte: então ouvi uma voz alta no céu dizer, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do Messias, pois o acusador dos nossos irmãos e irmãs, que os acusa diante de Deus de noite, foi lançado para baixo. Ou seja, a autoridade que o diabo tinha foi quebrada quando Jesus o venceu na cruz. Amém? Então, o Senhor, eu quero que você lembre disso, né? Coloca isso na sua mente, no seu coração, né? Que Jesus Cristo, que não tinha pecado, ele se fez pecado por causa de você e por causa de mim, né? Para que nós possamos receber a justiça de Deus, ou seja, para que possamos ser justificados. Amém? Então, tanto você como eu já fizemos a nossa contribuição de pecado que levou Jesus para a cruz, né? Mas eu quero te dizer uma coisa, quando Deus olha para você hoje e vê a sua vida, ele não vê mais você, quem ele vê Jesus Cristo lá, né? Quando você tinha que ser colocado na cruz, a condenação que estava sobre a sua vida, né? Para você que já aceitou o sacrifício de Jesus na cruz, para você que já aceitou o senhorio de Jesus na sua vida, né? Quando Deus olha para você e o diabo fala, olha lá, ali está o Clarindo, tá vendo como é que ele é, né? Cheio de pecado. Aí o Senhor nosso Deus olha para o Clarindo lá na condenação, que era o lugar dele, era na cruz, né? Você pode colocar o seu nome no meu nome aí, no lugar do meu nome, você coloca o seu, né? Que você também fez. Então, quando o Senhor olha, ele não vê o Clarindo lá. Quem ele vê? Ele vê aquele que pagou o preço no lugar do Clarindo, que é Jesus Cristo. Aquele que morreu sem pecado, né? E aí, ele vê você como justificado e aceito. Amém? Você é uma obra que está em processo, certo? Então, assim, em construção, tem uma plaquinha que você está carregando, assim, em construção ou em obras, né? Deus está fazendo a obra na sua vida, Deus está transformando a sua vida, está consertando a sua vida através de Jesus Cristo, né? E eu vou te falar uma coisa, Deus nunca vai desistir de você. Amém? Então, quando o diabo fala, olha, Deus não vai te abençoar, Deus não vai te ouvir porque você está com pecado, você tem que esquecer isso, que essa voz não vem de Deus, vem do diabo. E lembre-se que você está justificado através do sacrifício de Jesus naquela cruz. Aí você pode perguntar, Clarindo, mas eu ainda não tomei essa decisão, eu não fiz isso ainda. E aí? Você pode fazer isso hoje. Amém? Você pode desfrutar disso agora. Porque a salvação é para todos, em Cristo Jesus. Amém? E você tem que crer que Deus realmente ouve as suas orações. Você pode orar com confiança, porque Deus ouve as suas orações. Sabe? Jesus cria
que Deus tinha ouvido, tinha escutado a sua oração, mesmo quando as coisas estavam contrárias a ele, né? Quando as coisas estavam duras para ele, ele falou assim, Senhor, eu sei que o Senhor ouviu minhas orações. Né? Lá em João 11:41, o Senhor Jesus ora dizendo o seguinte, Pai, agradeço por ter me ouvido. Né? Qual a situação? Essa situação, talvez você não lembra, né? Falar um versículo assim solto, né? Mas em João 11, de versículo 40 a 42, diz o seguinte, é a história de Lázaro, né? Então, o Senhor Jesus disse, eu não te disse que se você crer, verá a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra. Jesus ergueu os olhos e disse, Pai, obrigado por me ouvir. Eu sabia que você sempre, ou eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas eu disse isso para o benefício das pessoas que estão aqui, para que acredite que o Senhor me enviou. Né? Isso foi antes dele ressuscitar Lázaro dos mortos. Né? Então Jesus orou, Senhor, obrigado porque o Senhor me ouve. Então, quando você entende, quando você sabe que a sua oração está em harmonia com a vontade de Deus, você pode ter essa mesma palavra que Jesus falou. Por que eu disse que a sua oração tem que estar em harmonia com Deus? Ora, se nós fazemos uma oração que não está em sintonia com a vontade de Deus, Deus não vai responder. Amém? É como um filho, o seu filho de 5 anos, chega para você e fala, pai, me empresta seu carro, dá a chave do seu carro aí que eu vou dar uma volta. E eu creio que você vai fazer isso. Né? Meus filhos nunca, com 5 anos não queriam pedir porque eu nem tinha carro. Meu primeiro carro já era bem, né? Como diria o pastor Edmilson, lá de Belém, ele falava assim, que carro? Não era um carro, era uma Brasília. Né? Mas era um super carro, uma super Brasília, uma bênção na nossa vida. Né? E eu já era, mas eu não daria a chave do meu carro para meus filhos naquela época. Por quê? Porque eu sabia que era uma coisa errada. Então não era. A vontade do meu filho não estava de acordo com a minha vontade e o meu conhecimento, principalmente o meu conhecimento de segurança. Então Deus não vai responder sua oração se ela não está em sintonia com a vontade dele. Mas se a sua oração está em harmonia, em sintonizada com a vontade de Deus, com certeza o Senhor vai ouvir a sua oração. Aí como é que você vai saber isso? Busque a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus. Né? O diabo, quando você ora, o diabo às vezes vai chegar, falar para você, vai embora, Deus não ouviu sua oração não, rapaz. Deus está muito ocupado. Eu ouvi isso ontem de alguém, por isso não, Deus está tão ocupado lá que você acha que ele vai preocupar com essa oraçãozinha minha, essa minha necessidade? Sim, Deus ouve todas as orações. Né? E numa outra ocasião eu vou te falar por que Deus não responde algumas orações. É um trato que eu tenho com você. Mas creia que Deus ouviu sua oração. E pode confiar nisso. Agora, a palavra de Deus também fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, a sua oração que foi feita errada, o Espírito Santo pode corrigir ela. Amém? Né? É o corretor automático de texto. Né? O Espírito Santo é o corretor automático de oração. Faz com que a nossa oração fique em sintonia com aquilo que é a vontade do Pai. Amém? Então, se você, mesmo que você faça uma oração errada, o Espírito Santo fala, peraí, Pai, não. Ela quis dizer, essa pessoa quis dizer foi isso. E vai corrigir. E vai te falar, olha, querido, né, você orou por isso, mas na verdade você precisa daquilo. E a palavra de Deus fala que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Nós lemos isso a semana passada. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Mais altos que os nossos caminhos. Amém? Né? E também que aquele que faz muito mais do que pedimos e pensamos. Deus quer responder a sua oração
E não apenas responder a sua oração, Ele quer fazer muito mais na sua vida. Amém? E aí a nossa ansiedade, quando nós confiamos no Senhor, se você está ansioso, a sua ansiedade é substituída pela paz do Senhor. Amém? Lá em 1 João 5, 14, 15, fala assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve. Tudo o que pedimos, sabemos que temos o que lhe pedimos. 1 João 5, 14, 15. E lá em Tiago 1, de 6 a 7, fala assim: quando você perguntar, quando você pedir, deve acreditar e não duvidar. Porque quem duvida é como a onda do mar soprada e agitada pelo vento. Essa pessoa não deve esperar receber nada do Senhor. Amém? E lá em Marcos 11, versículos 23 e 24, diz o seguinte: se alguém disser a esta montanha, vá, lance-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas acreditar que os que eles disserem acontecerá, será feito por eles. O que você quer, quer que você peça em oração, acredite que você pode recebê-lo, e ele será seu. Amém? Marcos 11, versículos 22, 23 e 24. Então, eu quero que você comece a agradecer a Deus, né? Primeiro, porque você é justificado pelo Senhor. E segundo, nós temos um Deus que responde às nossas orações. Amém? E finalmente, eu disse, no caminho para Betel, deixe seu passado para trás. Ou seja, você foi perdoado. Aquilo que você já pediu perdão, você foi perdoado. Amém? Você é justificado através do sangue de Jesus Cristo. Você é remido, resgatado, comprado pelo sacrifício de Jesus na cruz. O diabo não tem autoridade sobre a sua vida. Amém? E você pode crer que Deus responde a sua oração. Independente da situação que você se encontra nesse momento, Deus ouve a sua oração. Porque Ele te vê como alguém justificado, como alguém perdoado, como alguém resgatado. Amém? E continuando para Betel, né? A Bíblia fala lá em Gênesis 35, versículo 15, fala o seguinte, que Jacó deu àquele lugar o nome de Betel, quando ele foi visitado pela presença de Deus. Eu te pergunto, talvez hoje você está se sentindo desanimado, está com medo, está se sentindo perdido, né, com essa situação toda que estamos vivendo, alguns vivendo outras situações, né, de doenças, outros tipos de doença, ou às vezes um problema familiar, problema de trabalho. Eu quero te dizer que o Jacó também estava enfrentando um problema sério, que era o problema do relacionamento dele com o irmão dele, que, né, quando ele teve de fugir da sua terra, né, e ele estava desanimado, estava perdido, se sentindo perdido. E ele orou, né, e quando ele voltou o seu coração para... Quando ele voltou o seu coração para Deus, a resposta que Deus deu para ele, eu quero que você leia comigo em Gênesis 35, versículo de 1 a 3. Gênesis 35, de 1 a 3. O Senhor fala para o Jacó: suba a Betel, construa ali um altar para Deus que apareceu a você quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. Jacó disse então à sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estranhos que vocês trazem consigo. Purifiquem-se e mudem de roupa. Então vinde, subamos a Betel, onde edificarei um altar a Deus, que me respondeu no dia da minha angústia e que tem estado comigo onde quer que eu vá. Noutra versão, fala o seguinte:
Então disse Deus a Jacó: suba a Betel, se instale ali e edifique ali um altar para Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. Jacó disse então a sua casa e a todos os que estavam com ele: livre-se dos deuses estranhos que vocês trazem consigo. Purifiquem-se e mudem de roupa. Então venham, vamos subir a Betel, onde edificarei um altar a Deus, que me respondeu no dia da minha angústia e que tem estado comigo, onde quer que eu tenha ido. Amém? Querido, eu sei que às vezes você pode falar, Cláudio, eu não gosto de ídolo, não tenho ídolo na minha casa, né? Mas com certeza você e eu temos algumas coisas que nós precisamos nos livrar, jogar fora. Sabe por quê? Porque Betel é o lugar onde Deus habita. E o lugar onde Deus habita não pode ter outra coisa nele. Amém? Você precisa voltar para aquele lugar que é a presença de Deus, a casa de Deus, onde você, no caso do Jacó, onde ele havia encontrado com Deus, onde ele recebeu uma visão do futuro e onde ele experimentou pela primeira vez a alegria de viver no relacionamento de aliança com o Senhor. Eu e você precisamos voltar para Betel, voltar para aquele local onde nós tivemos um encontro com Deus. Amém? Você e eu tivemos uma experiência com Deus. Ontem, essa semana. Estava falando com alguém e dizendo, e a pessoa estava perguntando como é que era a minha vida antes de conhecer Jesus. Agora, a minha vida era triste. Eu era jovem, eu continuo sendo jovem ainda, mas naquela época eu era mais jovem ainda. Eu era muito religioso e eu estava entrando pro alcoolismo, né? E muitas revoltas ante mim, muitos medos, muitas inseguranças. E na minha cabeça já estava entrando um pensamento com relação ao suicídio, né? E Deus veio. Naquela bagunça toda, Deus veio na minha vida, né? E ali foi o dia que eu comecei larguei a religião de lado, né? No caso eu tinha uns 3 ou 4 que eu tentava seguir, né? Mas eu tive uma experiência de relacionamento com Jesus, um encontro pessoal com Jesus, onde ele se tornou meu amigo, começou a habitar dentro de mim. Então eu não tinha que ir a algum lugar ou fazer alguma coisa para encontrar com o Senhor, porque ele estava comigo, ele ia comigo, onde, né? Então, assim como Jacó falou que no dia de angústia, desde aquele dia que ele teve um encontro com Deus, Deus tinha estado com ele em qualquer lugar que ele foi. Eu quero dizer para você que eu posso fazer essa mesma afirmação que Jacó teve, de falar que Deus tem estado comigo por onde quer que eu esteja, né? E ele voltou ao lugar onde ele foi encontrado por Deus, Betel. Betel significa o local da presença de Deus, a casa de Deus, né? Ali ele recebeu uma visão do futuro, como é que seria, o que iria acontecer com ele. A vida dele estava toda bagunçada, mas naquele momento Deus mostrou que quer fazer algo na sua vida. E Deus quer pôr ordem na bagunça da sua vida. Como que ele vai fazer isso? Você precisa voltar para Betel, né? E se você ainda não foi a Betel, né, você fala assim, ainda não tive essa experiência de ir a Betel, você precisa ir para Betel, você precisa se encontrar com Deus, ter uma experiência do encontro pessoal com Deus. Eu não posso fazer isso por você, é algo que você vai ter que fazer. Amém? E se você não teve essa experiência ainda com Jesus, uma experiência real, onde ele vai falar com você e você fala assim, não, realmente não é alguém, um homem falando comigo, não é o pastor que está falando comigo, não é a fulana, mas é Deus falando comigo. Eu tenho certeza que Deus quer que você experimente isso. Ele pode fazer isso hoje. Amém? Né? Você precisa, assim como foi colocado para o Jacó, construa um altar e coloque a sua vida nele, né? Você é o próprio altar da presença de Deus, né? A Bíblia fala lá em Romanos 12, 1 a 2, eu já li isso várias vezes, eu amo esse versículo e vou
Vou ler numa versão mais atualizada, para que você possa entender. Fala, em vista da misericórdia de Deus, ofereça seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a sua adoração verdadeira e adequada. Não se conforme com o padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Então você será capaz de testar e aprovar qual é a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Falei sobre isso há algumas semanas atrás. Você pode ir lá e ouvir essa palavra sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. E é isso que Deus quer para a sua vida. O que é perfeito, o que é bom e o que é agradável. E para isso, você precisa renovar a sua mente. Como o Gandhi falou, olha, eu não vou deixar ninguém pisar na minha mente com os pés sujos. Exatamente isso. Porque a sua mente vai ser renovada através do Espírito Santo, através da presença do Espírito Santo na sua vida. E você não vai aceitar mais que o diabo venha e coloque os pés dele na sua mente, no seu coração, dizendo que você não é importante, que Deus não te ama, que Deus não vai responder suas orações e que não adianta, você é um perdido, você já fez tanta coisa errada que Deus não se importa com a sua vida. Eu quero dizer que Deus se importa com a sua vida sim, e Ele quer transformar a sua vida. Você precisa deixar o seu passado para trás. Se você já teve uma experiência com o Senhor Jesus, lembre-se que seus pecados foram perdoados. Você já foi purificado, já foi transformado. E mesmo que você tenha cometido algum pecado hoje, vá na presença de Deus, coloque esse pecado lá, confesse o pecado, e Ele vai te perdoar, Ele vai te transformar, porque esse é o desejo dele. E se você não fez isso ainda, se a sua vida ainda está amarrada, presa por causa dos pecados, hoje é o dia de salvação, entrar na sua casa, de mudar a sua vida. Deus quer que você tenha uma experiência com Ele nessa noite, nessa tarde, ou você que vai ouvir posteriormente, no horário que você, nesse momento que você está ouvindo essa palavra. Deus quer transformar a sua vida, quer habitar em você, quer descer na sua presença, na sua vida, para que você fale, não, aqui é a casa de Deus, aqui é a casa de Deus, aqui é onde Deus quer habitar. Diga isso, Deus quer habitar no meu coração. E eu permito, eu abro as portas do meu coração para que o Senhor habite em mim, faça morada na minha vida, em o nome de Jesus. Amém. Quero orar com você, meu querido, minha querida. Nós estamos em Betel. Diga, eu estou em Betel. Eu estou na casa de Deus. Não importa onde você está na casa de Deus. Deus está te ouvindo nesse momento. Deus está nos ouvindo, Deus está conosco. Ebenezer, o Senhor está conosco. E até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? E Ele quer ouvir a sua oração. E você pode dizer, Senhor, perdoa os meus pecados. Diga isso, Senhor, perdoa os meus pecados. Transforma a minha vida. E faz a tua morada no meu coração. Transforma-me, Senhor. Senhor, e me dá uma nova vida. Muda o meu nome, assim como o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. Senhor, porque eu sei que esta é a tua vontade. Em o nome de Jesus, perdoa os meus pecados e faz morada no meu coração, Senhor. Faça da minha vida, Betel, Senhor, a casa de Deus, onde o Senhor vai morar e onde o Senhor vai reinar. Eu oro em o nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, que o Senhor possa te abençoar muito nessa semana, que essa palavra possa fortalecer o seu coração. E se você quiser, gostaria de ter uma oração especial, queria saber um pouco mais da palavra de Deus, quer aprender um pouco mais, tem alguma dúvida, não fique com dúvida não. Mande um e-mail ou mensagem pelo WhatsApp ou pelo Messenger, ou nos ligue e nós teremos o máximo prazer de te responder, orar por você. Tenho certeza disso. Tenha certeza disso. Que nós estamos orando por você, para que você tenha uma vida abençoada, transformada e principalmente livre, em o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê uma ótima semana. E nos vemos a semana que vem,
em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração.